Via Justiça está de volta debatendo hoje segurança e insegurança jurídica no Brasil. Nossos convidados são o advogado tributarista e professor universitário Walter Lobato e o juiz Renato Prates, da 8ª Vara da Justiça Federal em Minas Gerais. Dr. Walter, um dos temas em discussão no Congresso, tinha até uma conferência provocativa perguntando se a segurança jurídica é possível no mundo pós-moderno. Vocês chegaram a alguma conclusão? É possível ter uma segurança nessa economia globalizada como está a do mundo hoje? O Congresso ele termina com uma pergunta, né? Se você consegue, numa sociedade tão complexa, tão cheia de mudanças sociais, econômicas, políticas, se é possível se manter uma certa estabilidade. Nós acreditamos que não só é possível, como desejável e necessário. Ou seja, se o direito visa planificar os comportamentos, dar estabilidade social, paz social, mexer num passado já ocorrido, ou tributar sem uma lei, ou surpreender o cidadão com novas obrigações, sem que ele tenha um período de adaptação, isso desfaz qualquer conceito de Estado democrático de direito. Mas como resolver questões, por exemplo, vamos pegar o exemplo das bolsas de valores, todas online, todas a operação, um investidor, em questão de segundos, ele tira o dinheiro do Brasil, passa para a China, da China para a Europa. Como regular, como controlar isso? Essa é uma questão grave. Nós temos hoje dois tipos de capital, né? O capital, o investimento na produção, esse tem que ser incentivado a todo custo. O nosso sistema tributário hoje não é compatível com esse incentivo para atrair esse investimento na produção. E o capital que visa a remuneração, o especulativo, que ele quer realmente só buscar uma melhor remuneração, e hoje o Brasil a oferece. Esse tem que buscar mecanismos tributários, especialmente tributários, não para inibir o investimento, porque ele também é um bom investimento, mas para que não se cause essa instabilidade de entrada e saída de dinheiro muito rapidamente. Isso é uma espécie de instabilidade jurídica e, portanto, fere a segurança jurídica também. Doutor Renato, o senhor sente que o mundo vai ter que caminhar para ter uma legislação mais ou menos uniforme relacionada com essas questões? Os problemas nessa nova ordem econômica, eles não se resumem ao espaço territorial de um país, né? Isso tanto em matéria de repressão à criminalidade, de tributação e meio ambiente, né? As soluções têm que ser pensadas globalmente. Então, vai se tornar cada vez mais insuficiente o instrumental das leis nacionais até para realizar uma ideia de justiça fiscal, né? Então, às vezes, esse mesmo investimento especulativo talvez fosse desejável ser mais tributável, mas se nós tributamos aqui, nós temos um espaço reduzido de decisão. Esses valores saem e vão para um outro país onde a tributação é menor. Então, é necessário que se pense em uma ordem mundial que controle... Inclusive uma ordem jurídica, né? Que busca uma ordem fiscal mais justa, assim como também tem que tomar medidas na ordem ambiental, né? E até ligar esses dois setores, né? Buscar uma tributação que incentive a preservação ambiental, por exemplo. Perfeito. Professor Walter, o senhor acha que é viável chegarmos a um acordo, ou ideias que padronizem pelo menos alguns tipos de comportamentos do ponto de vista jurídico? É um grande desafio. Mas na Europa hoje você tem exemplos claros, principalmente na área ambiental e na área de crime de combate à lavagem de dinheiro, na área fiscal, na área tributária, de a tentativa de harmonização dos procedimentos. Eu acho que esse é o único caminho, ou seja, o doutor Renato tem toda a razão que se institui uma tributação aqui, afugenta o capital e vai para um lugar onde não há essa tributação. Mas também deixar ao livre-arbítrio hoje, nós vimos em exemplos recentes, que não é a melhor forma. Há que se buscar um equilíbrio para que se atinja efetivamente o bem-estar social do país. Ou seja, os interesses do país devem ser vistos também como prioridades
nessa regulação de capitais estrangeiros. Perfeito. Doutor Renato, nós estamos caminhando para o final aqui e, claro, a gente sabe que não há receitas, mas dentro disso que foi discutido no Congresso, quais seriam os caminhos, o que precisaria ser feito para que o Brasil aperfeiçoasse ainda mais nisso aí, além da reforma tributária que o senhor já defendeu aí? A segurança jurídica, ela supõe, né, que as pessoas saibam efetivamente as normas que estão vigentes e que possam comportar, né, de acordo com essas normas vigentes. Então é preciso, primeiro, educação, né, as pessoas têm possibilidade de saber, simplificação da legislação. Seguindo a sabedoria popular, o que é combinado não é caro, né? Exatamente, porque às vezes a elevação desse chamado custo Brasil não é só o fato de você ter que pagar muito, né, ter uma carga elevada, uma carga que também é injusta, que atinge mais as pessoas de menor renda, mas isso seria um outro assunto. Isso seria estabilidade que o senhor está falando. Mas isso não contraria um pouco essa ideia de que é necessária uma reforma tributária? Mas a reforma tributária justamente buscando isso, né, a simplificação dos tributos, uma maior eficiência na identificação dos fatos geradores, portanto, na fiscalização, para que se possa até reduzir esse custo de administrar os tributos, né? E a carga tributária também, de uma forma geral. Professor Walter, para a gente encerrar, a mesma pergunta. O que o senhor diria que seriam os próximos passos que precisariam ser dados para que o Brasil aperfeiçoasse essa questão? Estou de pleno acordo com o professor Dr. Renato. Eu acho que primeiro uma questão há uma grande reforma, que é uma redistribuição da carga entre os entes da federação, uma melhoria da qualidade dessa carga fiscal, hoje distribuída de forma injusta, e algumas reformas regionais, ou diria micro-reformas, que é busca de atendimento diferenciado a determinados setores, simplificação da legislação, incentivo às pequenas e médias empresas, redução da burocracia, melhoria na questão da obtenção de certidões negativas. Ou seja, nós temos várias pequenas reformas que podem ser buscadas, seja na União, seja nos estados, seja nos municípios, para simplificar essa legislação tributária e aguardarmos a grande reforma tributária, que é a divisão do bolo. Professor Walter Lobato, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça. Doutor Renato Prates, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.